Bom, pessoal, oficialmente, bem-vindos, bem-vindas todos aí a mais uma live da Pipe. Aqui é o Lucas falando, eu sou responsável, que a gente chama aqui na Pipe, da área de Impact Academy, que é uma área, uma iniciativa de apoio a empreendedores. E aí a gente se viu, né, todo mundo aí com toda essa situação de coronavírus, tendo que trabalhar de casa, muitos desafios aí, principalmente para os empreendedores em termos de caixa, pagamentos, relacionamento com funcionários, gestão e tudo mais. A gente sabe que, né, até para a gente está sendo um desafio, a gente sabe que para todo mundo. Então a gente decidiu buscar alguns atores aí chave, algumas pessoas chaves que pudessem falar, né, que pudessem abordar alguns temas relevantes para os empreendedores aí. A primeira live que a gente fez, não sei se alguém aqui acompanhou, foi com o Léo da Cital, e falando sobre caixa, gestão financeira, linha de crédito e tudo mais. E agora, com mais uma convidada especial aí, a Renata, para falar um pouco sobre como se relacionar nesses tempos com funcionários, clientes, fornecedores, enfim, e talvez outras coisas más, né, Renata, que a gente for explorando ao longo da conversa. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou pedir que vocês mantenham microfones, câmeras desligados aí para não atrapalhar muito o ruído da conversa. Eu vou ficar de olho no chat, então fiquem à vontade, mandem perguntas, comentários, sugestões, enfim, que eu vou trazendo aqui para a conversa para a Renata. E a gente vai gravar também, então depois a gravação vai ficar disponível para quem quiser acessar. Então, fiquem de olho lá nas redes sociais também que a gente deve soltar. Renata, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu queria jogar a bola para você. E aí, se você puder contar um pouco quem é você, o que você faz, o que te trouxe até aqui. E a gente começa a conversa a partir daí. Bem-vinda. Obrigada, Lucas. Obrigada, Armando Toledo, que fez a ponte aí com o pessoal da Pipe, né? Obrigada, Mari. Eu falei com o Lucas que eu acho que eu vim hoje aprender mais do que falar qualquer coisa, né? Para a gente trocar, estamos junto, né? Afinal de contas, eu sou empresária quase 30 anos, então com certeza posso ter coisa para trocar com vocês, mas com certeza vou aprender com o que vocês estão aprendendo hoje, porque principalmente a gente está vivendo aí um momento que é único para todos nós, né? Então, eu trabalho, na verdade, eu comecei a minha vida estagiando em banco e logo depois fui empresariar com meu pai, num comércio pequeno que a gente tinha no Rio de Janeiro. Aí mudei para São Paulo e em São Paulo eu já comecei a trabalhar com consultoria em 95 eu fundei a minha primeira consultoria com um sócio meu na época que era majoritário, mas que me convidou para esse startup, que a gente nem falava que era startup na época, não tinha o nome startup. E fiquei lá por 19 anos. Em 2013, fundei a Plonger, que é uma consultoria que olha para estratégia de pessoas, né? A gente tem como carro-chefe seleção de pessoas, de executivos, mas a gente também vem trabalhando projetos de alinhamento de liderança, projetos mais estratégicos voltados à construção de visão de futuro das organizações, trazendo muito para a agenda uma conversa sobre impacto social e ambiental, como é que isso está alinhado ao negócio. Então, um olhar aí muito de o que a gente pode fazer para melhorar esse mundo que a gente vive a partir dos nossos negócios, né? Então, a Plongia é uma empresa B, nós nos tornamos B em 2018, para quem conhece o conceito, quem não conhece, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, né? Estou aí pela primeira vez trabalhando com 20 pessoas remotamente. Hoje nós somos duas empresas, a gente, na verdade, lançou uma outra empresa no mercado no final do ano passado, com uma super expectativa aí de ter um olhar para esse mundo mais digital, mentalidade digital. Então, nós começamos uma plataforma de recrutamento digital que está operando já. A empresa chama Yu, que é em chinês sabedoria, coragem. E continuamos super animados, independente do cenário aí que a gente está vendo pela frente, né? E não trouxe nenhuma apresentação, gente. Estou aqui para dividir com vocês o que a gente tem feito com o time, com a equipe, como o Lucas falou, com fornecedores, como é que a gente tem travado aí conversas difíceis.
pensando muito também no impacto da nossa operação, portanto, nessas pessoas, mas óbvio em como é que a gente mantém a nossa sustentabilidade como negócio de uma forma saudável, né, adequada. Então, estamos nos mesmos desafios que todos vocês. Estou super aqui à disposição, não sei se vocês querem começar a perguntar, se eu já começo a contar um pouquinho do que a gente está fazendo na Plongé e na IU, como dia a dia de trabalho, como é que a gente está engajando o time, que iniciativas a gente tem feito. Lucas, como é que eu posso começar contando? Como é que a gente costuma fazer? Seria legal se eu pudesse conhecer só um pouquinho de cada negócio, de cada um, mas eu tenho medo de demorar muito, né? Uhum. Fiquem à vontade, pessoal, se quiserem mandar aí o comentários de enfim, nome e da onde que está falando e tal, o que que faz, eu posso trazer aqui para conversa e perguntas também, mas acho que pode ser legal você contar um pouco até da experiência pessoal aí, o que que vocês têm feito, até de forma prática mesmo, né? Mecanismos práticos que Tá, vocês estão procurando aí para lidar com isso. E a partir daí acho que já vai dando um pouco de insumo para a gente pensar em perguntas e questionamentos aqui. tá bom. Acho que uma coisa que tem me norteado muito a mim e a minha sócia, eu tenho uma sócia que colidera a Plongé comigo, a gente teve uma conversa com um cliente nosso recente, ele dividiu com a gente 3 premissas que ele tem trazido para o comitê executivo, né, um cliente grande, e que a gente passou a adotar diariamente na Plongé e que eu acho que é super legal. A primeira delas é a gente conseguir resistir, evitar a pressão de ter que ter respostas rápidas. Eu sei que a gente está no mundo da mentalidade digital, né? E essa coisa do MVP, de você testar, e o problema não é errar, pelo contrário, mas hoje, nesse cenário, às vezes as respostas rápidas não são as melhores. E eu falo isso já exemplificando porque a gente, de cara, a gente tem um consultor consultivo, um conselheiro consultivo com um olhar mais financista, né? E ele já saiu olhando o nosso DRE, linha por linha, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, e a gente entrou um pouco, mesmo com a experiência que a gente tem no Anfan de fazer isso, porque confesso para vocês que em 30 anos empreendendo eu nunca tive que entrar com uma ação radical, por exemplo, de segurar imposto e etc. E de repente a gente passou uma semana disso, a gente olhou e falou, mas espera aí, a gente tem a Bela das Flores, que fornece flores diariamente para a gente, eles são empreendedores pequenos, né? E a gente já cortou eles de cara. Aí a gente olhou e falou, não, espera aí, voltamos com eles, falamos, olha, vamos manter 50% por 2 meses, depois a gente volta a conversar, ver se dá para manter, se não dá para manter. E, putz, o feedback foi maravilhoso, foi super de agradecimento. E assim fizemos com outros que a gente sabia que não iam ter um impacto enorme para a gente nos primeiros 2 meses dessa crise, mas que a gente sabia o impacto que a gente ia ter neles tomando esse tipo de decisão. Então, essa coisa de segurar um pouquinho a pressão e tentar respirar, que seja 24 horas para poder tomar a decisão, eu acho que é fundamental. A segunda premissa que eu acho que para mim foi também já era, né, um dos valores da Plongé é a autenticidade, a gente ser brutalmente honesto. É melhor dizer que não sabe, né, do que você tentar trazer alguma solução que não está realmente desenhada na sua cabeça. Eu gosto do brutalmente honesto, eu acho que é para trazer a força mesmo do que é ser honesto, né? E a esperança é a terceira premissa, né? Eu acho que a gente sempre sabe que a gente sai depois, de alguma forma, com algum aprendizado, por mais doído que seja, e dificilmente a gente cresce tanto como numa época de crise, do ponto de vista de aprendizado mesmo, de desenvolvimento profissional, pessoal. E eu acho que, pelo menos para mim, já tem sido assim a experiência tanto com a minha família, com as minhas filhas. Eu tenho filhas mais velhas, de 21, 19 anos, então o que está significando esse momento? E como que a gente está lidando com a empresa também, né? Mantendo a esperança, mas dentro dessa honestidade, né? Estou dando continuidade aqui. Do ponto de vista do que a gente fez, primeiro eu acho que talvez muito vocês já estão fazendo, porque é impressionante o que tem de informação, desde o LinkedIn, né?
e posso compartilhar com o Lucas depois, falando sobre home office, falando sobre o que é possível fazer, né, como que a gente deve se comportar no home office, desde da máxima que a gente acha que é besteira, mas não é, que é você realmente acordar e não ir fazer reunião de pijama, né, mesmo que você esteja com a tela apagada, mas enfim, com a tela desligada, que é manter a rotina mesmo de você estar bem, se arrumar como se você fosse para uma reunião presencial, né, que você mantenha uma rotina de esporte, de exercício, e por outro lado que você também mantenha um engajamento com o teu time constante, né? Então, com reuniões diárias, com checkpoints semanais, aumentando o número de reuniões, inclusive que já eram rotina. Então, a recomendação que eu tenho visto de todos os lugares que eu recebi, desde o nosso plano, desde a nossa corretora de seguros que trabalha o nosso plano de saúde, plano de vida, até, por exemplo, o LinkedIn, é a gente manter a rotina exatamente como ela é, aprendendo com aquilo que o home office traz para a gente, de benefícios, inclusive, né? Porque a gente está também percebendo os tempos gastos desnecessariamente, às vezes, entre reuniões ou a forma como as coisas acontecem. Por que a gente não pode ter home office pelo menos 1 ou 2 vezes na semana? Qual é o impacto disso no trabalho? Então, a gente está aprendendo com tudo isso. Aprendendo, não sei vocês, mas eu tenho ficado com dores de cabeça todo dia em função do excesso de vídeo, né? Então, como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente trabalha isso? Então, na Plongée, o que a gente fez foi essa recomendação geral para todo mundo, do ponto de vista de estar bem consigo mesmo e manter a sua rotina diária de exercício, etc., em casa. A gente estabeleceu reuniões além das que já aconteciam. A gente duplicou os contatos semanais que haviam para que a gente mantivesse esse contato mais forte, mais presente. A gente começou a pensar em iniciativas que a gente pudesse estar com um time que não fosse só de trabalho. Então, na sexta-feira, por exemplo, a gente fez um café da manhã virtual, onde a gente convidou uns parceiros nossos que trabalham com literatura para a gente fazer um trabalho de time, trabalhando a literatura, enfim. Então, uma forma da gente estar junto, da gente estar engajado, não necessariamente trabalhando, mas aprendendo e se desenvolvendo e trazendo a literatura para esse momento onde a gente não necessariamente vai ficar só no Netflix, né, só nos documentários, porque, de novo, se a gente está ficando com dor de cabeça de fazer tanta reunião virtual, às vezes né, a melhor forma da gente descansar não vai ser na frente de uma tela. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Uma das coisas que a gente tem pensado, que está nessa matéria do LinkedIn, parece que até bingo a turma está fazendo, então tem uma forma de você manter essa coisa mais lúdica e, ao mesmo tempo, está ajudando o time a manter uma sanidade mental, né? Então, assim, a gente está com o home office acontecendo dessa maneira, seguindo todas as recomendações que estão chegando para a gente, compartilhando o tempo inteiro. Fazendo os checkpoints constantes para manter o time engajado, não só do ponto de vista das entregas, mas pensando como que a gente quer estar junto como time. E a gente também está aproveitando o momento para arrumar a casa, né? Então, é assim, se os trabalhos estão sendo temporariamente congelados, né? Se os projetos estão diminuindo porque os clientes não estão trazendo coisas novas, porque agora é o momento de cuidar de si e não ir para o novo, o que a gente, como empresa, precisa fazer que já estava na nossa lista lá e que a gente não fazia? Então, desde arrumar banco de dados, então, estou falando especificamente a gente, onde banco de dados, gestão de projetos, CRM é super importante no nosso negócio. Então, tudo aquilo que estava lá no gargalo, que estava lá no estacionamento, a gente está botando para, né, dividindo tarefa, cada um fazendo um pouco, trazendo muita ideia nova que estava na gaveta também, o que a gente pode fazer de diferente nesse momento. Então, enfim, gente, acho que um pouquinho de tudo, não trouxe uma cartilha, mas posso, como eu falei, dividir com vocês e com o Lucas o material que eu tenho recebido. Pode ser novidade para alguns, para os outros não. Para outros não. Legal, aí, pessoal, vamos mandando perguntas aí. Eu tenho uma pergunta, você tocou anteriormente
no começo ali sobre o pessoal da floricultura, né, que entrega flores todo dia e tal. Uma pergunta mais geral, assim, qual que é a linha, né, tênue entre conseguir preservar o negócio, né, a saúde financeira, vamos dizer, do negócio, mas também preservar a saúde financeira e também emocional dos funcionários e principalmente fornecedores, né, nessa coisa de ter que cortar os custos. Como é que você faz, assim, esse balanço, né? Porque de um lado você tem vocês, a empresa e tal, que potencialmente vão passar ou já estão sentindo alguma dificuldade, né, em termos de demanda de trabalho, fluxo de caixa e tudo mais, mas também conseguir cuidar dos stakeholders ali, das pessoas que estão circulando o negócio, tanto funcionários quanto fornecedores, assim, principalmente. Qual que é essa linha tênue para você ou como conseguir fazer esse jogo, né? Nesse cenário, assim. Então, Lucas, acho que para mim essa premissa do brutalmente honesto, ela está muito na minha cabeça todo dia, né? Então, a gente teve conversa com a equipe na semana passada, já trazendo para eles tudo que a gente estava fazendo, qual era o plano de contingência que a gente estava adotando, o que a gente ia segurar, como é que a gente ia trabalhar com os fornecedores, né? Por outro lado, trazendo também o que a gente estava fazendo do ponto de vista de pensar o negócio nos próximos 2, 3 meses, até mesmo que ações a gente estava pensando para estar próximo do cliente, no sentido de manter a Plongée na telinha, né? Da gente estar ali em contato com o cliente, sabendo que o cliente não vai comprar nada agora, mas uma forma da gente estar junto, da gente estar suportando. Então, acho que dividindo o máximo de informação possível com o funcionário, do que é positivo, do que está trazendo receio para a gente, do que a gente já está fazendo de ação. E também, como eu falei, a gente fez essa reflexão das ações que a gente acabou tomando, talvez de forma precipitada, pensando que, puxa, a gente tem condição sim de segurar mais um mês, 2 meses, vamos pensar como que a gente faz com esses fornecedores aqui e que, ao mesmo tempo, a gente consiga ter um fluxo de caixa que nos deixe um capital de giro aí interessante para a gente justamente se manter no mercado e continuar como cliente desses fornecedores, né? Então, é o que você falou, é tênue, mas é isso, a gente está tentando não partir para algo muito radical e, ao mesmo tempo, a gente também está com eles sendo brutalmente honestos. Olha, estamos imaginando que por 2 meses a gente consegue manter, daqui a 2 meses a gente vai voltar a se falar para ver se é viável, se não é viável, né? Se a gente, o que a gente tem que fazer. Então, é dessa forma que a gente está caminhando. Então, sem esconder absolutamente nada dos funcionários. Vou só fechar a porta que está batendo. Eu estou ouvindo você, Lucas. Tá bom. Que mais, gente? Vamos no chat. A Valquíria mandou aqui. Valquíria trabalha na Móvel Social, atua como consultora nos processos de avaliação e planejamento estratégico e institucionalmente coordena a área de pessoas na organização. Valquíria, pode ser legal também, talvez, trazer algum input, alguma coisa, como que vocês estão lidando com isso aí na Móvel Social. E a Mari perguntou, e no caso de precisar tomar medidas mais radicais, assim, qual que é o caminho para começar essa análise e como proceder? Eventualmente até, talvez, né, você até chegou a falar, putz, talvez a gente consiga segurar 1, 2 meses, mas se começar a alastrar para, tipo, 3, 4, 5, sei lá, até o final do ano, e caso de ter que tomar essas medidas drásticas, assim, como é que você acha que dá para proceder? Olha, gente, eu vou ser repetitiva aqui. Eu acho que tem que ser muito transparente. Todas as vezes em que, sei lá, eu me lembro da crise do World Trade Center também, que a gente tinha uma empresa grande na época, depois é que eu realmente fui para uma estratégia mais de boutique. E é sempre na transparência, né? Assim, então, a gente traz muito na Plongée que a gente prefere vender computador do que demitir pessoas, né? E o que a gente está contando para eles é, olha, nós estamos vendendo metade dos computadores, vamos tentar não vender a outra metade e efetivamente evitar ao máximo para que a gente não chegue, né, na situação de ter que demitir, né? Eu acho que o que a gente está acontecendo nessa transparência,
O que eu tenho sentido na experiência diária é que as negociações estão sendo negociações muito positivas, porque estamos todos entendendo que é um contexto geral, não é uma situação específica de um ou de outro. Então, quando a gente começou a negociar o aluguel da Plongé, quando eu abordei, né, o proprietário do imóvel, a primeira coisa que veio foi: entendo por que você está me abordando, entendo a situação, queremos vocês, né, no imóvel, a gente quer ajudar, deixa a gente ver o que é factível para a gente também. Então, a gente tem sido muito sincero e honesto nas conversas, e até nesse sentido, do tipo, nós vamos ter que voltar a falar daqui a 2 meses. Pode até ser que seja antes, pode ser que quando a gente fala em 2 meses é para retomar o pagamento normal do que a gente já vinha fazendo, né? Então, a gente tem sido bem claro também nessa comunicação, no porquê, no quando, no quanto, né? E acompanhando diariamente, porque é um acompanhamento também diário. A gente, graças a Deus, até o momento, teve só um cliente prorrogando o pagamento. Teve vários congelando processos que iriam começar. A princípio, o caixa está bem equacionado, mas isso vai ser semanalmente, né? Então, a ideia é que a gente semanalmente esteja fazendo as conversas. Você falou 2 meses, assim, esse acompanhamento semanal. Você, quando foi fazer essas negociações, assim, tanto com funcionários ou com os fornecedores, você estipulou, foi esses prazos que você jogou, tipo assim, olha, vamos combinar isso para 2 meses, daqui 2 meses a gente conversa de novo, ou foi um tempo Pois mais? foi, Lucas, foi pensar assim, olha, a gente está imaginando que por 2 meses a gente vai manter o pagamento em 50% do que a gente vinha, do que era o Entendi. acordado, né? Caso, e Negociar. aí, semanalmente a gente vai acompanhar isso. Se o cenário mudar muito radicalmente, a gente vai ter que voltar a conversar e vocês vão ser os primeiros a saber. Ou, se a gente não entrar em contato, é porque o cenário está se mantendo como a gente tinha imaginado, né? E aí as ações que a gente fez, de novo, imaginando que nenhum evento adicional vai acontecer, a princípios foram ações que nos manteriam tranquilos por esses 2 meses sem um problema de fluxo de caixa, por exemplo. Entendi. Ó, ele está perguntando, dentro da sua dica de aproveitar o momento para fazer housekeeping e tirar projetos internos da gaveta, minha dúvida é como priorizar esses projetos dentro de um cenário de Eu instabilidade futura. trabalho muito assim, mas a galera que não trabalha tá achando tudo muito novo, né? Então tem um pessoal que você tem que ficar fazendo onboarding. Mas tudo bem. Mas eu vou deixar aqui no. E acho que, desculpa, acho que o microfone da Mari saiu aqui. Vou repetir. Ali perguntou, Mari, depois se for uma coisa da conversa que você manda de novo, perdão. Ali perguntou, dentro da sua dica, né, de fazer housekeeping, tirar projetos internos da gaveta, a dúvida é como priorizar esses projetos sabendo dessa instabilidade futura, né? Um projeto institucional talvez agora não faça muito sentido. Como é que vocês estão vendo isso, essa prioridade aí desses projetos que estavam engavetados? Olha, a prioridade é, óbvio, número 1, cliente, né? Então a gente está focando para trazer, inclusive, mais serenidade, para testar processos que a gente entendia que a gente já tinha que estar testando para poder fazer com que os projetos aconteçam de uma forma mais eficiente, mais tecnologia que já estava à nossa disposição e que a gente não estava usando. Então o foco é cliente e está muito próximo do cliente nesse momento para ver de que forma a gente pode ajudar mais, inclusive. E aí, do ponto de vista de priorização, a gente está olhando para as duas coisas. A gente está olhando tanto para o institucional, quanto para, principalmente, esse olhar de mais gestão de eficiência no processo, né? Então, quando eu falo de fazer o housekeeping, é aquele projeto institucional que nunca dava tempo de fazer, mas que vai fazer você estar aparecendo para os teus stakeholders, vai estar abrindo esse canal maior com o teu stakeholder. Ele é super importante, porque ele pode parecer, nesse momento, não tão urgente, né? Mas é justamente dele que alguém vai lembrar daqui a 3 meses, quando essa tempestade aí que a gente está vivendo tiver passado, né? Então, a gente
para ser muito sincera, Lívia, a gente não está tanto priorizando, a gente está procurando estabelecer o workload, olhar o workload da galera e ver, putz, aqui está com menos, vamos entrar com esse institucional aqui. Ah, aqui já tem alguém olhando o processo. A gente está tentando tirar todos da gaveta. Legal, perfeito. Ó, a Valquíria mandou uma pergunta aqui interessante. Ela falou, na MOV nós fizemos uma conversa sobre o momento mesmo. O que estamos sentindo? Como isso nos afeta individualmente e profissionalmente? Aí é uma questão importante, que é que o time tem muitas mulheres e que são mães de crianças pequenas. Nesse sentido, manter o ritmo, né, trabalhando de casa, tá, é bastante difícil e exige mais de uma pessoa do que de outras, né, mais de algumas pessoas do que de outras. Como que vocês têm lidado com esse cenário? Vocês têm passado por uma coisa parecida? Eu pelo menos, tenho visto muitos amigos até que têm filhos e tal, que estão em jornada tripla, quádrupla, né? Porque os filhos também não estão indo para a escola e tudo mais. Como é que vocês têm lidado com isso, né? A gente só tem 2 mães com filhos pequenos na Plongé, né? Mas mesmo assim a gente tá acompanhando as várias jornadas que elas têm. E eu também sou mentora de uma jovem executiva que trabalha também com seleção de pessoas e que tem também um filhinho pequeno e está grávida de gêmeas. Então, assim, tá bem difícil para ela também. Eu acho que tem 2 coisas aqui. Uma muito legal que você comentou, Valquíria, nessas conversas que a gente faz com o time, a gente tem 2 conversas com o time todo, semanais, que uma é segunda e outra é quinta, e a gente sempre abre ouvindo, né? Perguntando como é que está cada um, como é que está o dia a dia, o que está mais desafiador, né? E a gente tem uma sócia que é uma das que tem filho pequeno, que também está grávida, está tendo neném daqui a um mês. E a gente também, nesse caso, está olhando muito para o nosso workload. O que a gente pode fazer como time para ajudar quem está mais sobrecarregado, né? Tem uma outra sócia minha também que tem filhos pré-adolescentes, que os filhos estudavam em escola meio período, almoçavam na escola, agora estão em casa com ela tendo que dar almoço. E é isso, a gente está se ajustando ao horário dela, ela não consegue fazer reunião na hora do almoço. E assim cada um está tentando olhar para o grupo e para cada indivíduo nesse grupo e pensar o grupo ajudando cada indivíduo. Legal. Ali voltou naquela pergunta, dentro daquela coisa do foco no cliente que você tinha comentado antes, você acha que conduzir pesquisas com a base é oportuno, ou com a base de potencialmente de clientes ou de fornecedores que você tiver é oportuno, ou se pode haver vieses pelo momento da crise? A gente está exatamente nessa mesma conversa, porque, por um lado, tentando se desafiar de como que a gente prospecta, né, ou se coloca à disposição do cliente, né, pensando novas oportunidades. Até estamos fazendo estudos sobre setores que serão menos atingidos ou que rapidamente vão retomar, né, porque usualmente, depois de uma crise dessa magnitude, a curva que a gente vê é sempre um V de recuperação muito intenso, né? Por outro lado, não é a hora, né? A hora é de ofertar, é de ajuda. Então, a pesquisa ela pode ser interessante, não é algo que a gente está pensando, porque também, eu não sei vocês, mas a gente está recebendo, não sei vocês, eu sei que vocês estão, mas é tanta informação de tanto lugar, tanto convite para participar de conversa, de discussão, eu fico me perguntando se a pesquisa nesse momento é algo bom, porque a gente está overwhelmed, né, de tanta informação, de tanta coisa. A gente na Plongé estava tendo uma conversa hoje e pensando em tentar um contato presencial com alguns ou clientes atuais, ou clientes antigos, ou clientes prospectivos, assim, quem que a gente tem mais proximidade, mas muito com a pergunta de como é que a gente pode ajudar. Meio que só isso. Tem alguma forma que você vê que a Plongé pode ajudar nesse momento? Como é que seria? O que a gente pode pensar junto antes da gente ir com alguma coisa, já oferecendo alguma coisa, né? Até porque pode vir uma ideia que a gente nem está imaginando. Então, a gente está um pouco
nessa toada, né? E se plugando onde dá para a gente se plugar. Estar aqui com vocês hoje, para mim, é um privilégio. Eu quero também aprender com vocês, com certeza poder levar coisa para o cliente, né? Sim, seria mais uma escutativa e cocriação. Tem, assim, dentro dessa escutativa e da cocriação, ou até eventualmente antes, assim, como ponto de partida, vocês pensaram em alguma outra possibilidade de atuação do negócio, assim, ou outros modelos, ou novos produtos, novos serviços que vocês podem oferecer que são específicos para esse momento, ou isso não chegou a passar? Ou o que você recomendaria, talvez, para a galera que tá aí, que talvez tenha que se reinventar ou tenha que fazer coisas diferentes na crise? Olha, a gente não sabe se a gente vai ter braço, mas quando a gente começou, a gente tem uma linha na Plongé que, como eu falei para vocês, trabalha a facilitação de grupos, né? A gente tem projetos, enfim, agenda de impacto das empresas, a gente entra facilitando essa conversa para ajudar numa cocriação de solução do que é impacto, só para dar um exemplo, ou visão de futuro, ou fazendo team coaching, enfim, a gente faz muito projetos de coaching de integração dos executivos que a gente coloca, a gente às vezes faz do grupo. Isso é um lado da Plongé que as pessoas não conhecem tanto. A gente é muito conhecido como seleção de pessoas. Uhum. E a gente não pensou como oportunidade, mas depois a gente viu que era uma oportunidade, a gente começou a falar, puxa, assim como a gente está aqui conversando, a gente quer fazer roda de conversas, facilitando essas conversas, mas aí a gente entrando com uma agenda que fala dessa nossa competência de facilitação que nem todo mundo conhece, visando, por exemplo, trabalhar os grupos de risco, principalmente idosos com mais de 70 anos, que as organizações provavelmente vão deixar em casa por mais tempo, né? Tudo indica, não sabemos ainda, mas a gente pensou que essa poderia ser uma oferta de trabalhar a roda de conversas com esses grupos, né? O que está, como ajudá-los nesse momento, né? Que tipo de suporte a gente pode levar, que ideias a gente pode trabalhar com esse grupo. E foi uma das coisas que a gente pensou. E, por um lado, agora até ouvindo vocês, é uma forma da gente levar essa nossa competência de facilitação para as empresas que não conhecem tanto esse nosso lado. Não sabemos se vamos ter braço para isso. Tomara né, que quando a gente jogar a pergunta para o cliente, se não vier nada do ponto de vista de como que a gente pode pensar em alguma coisa junto, a gente possa jogar essa ideia, essa ser uma ideia interessante. Mas isso foi um pouco o que veio, mas não como um novo serviço, mas, de novo, uma forma da gente levar mais da Plongé para fora, mas sempre com esse olhar da oferta. Uhum. Legal. E você também, uma outra pergunta, que você tinha tocado nessa questão da quantidade de informação, né, que está chegando, e até uma coisa que eu também, enfim, acho que todo mundo está sentindo um pouco isso. Até a gente estava na reunião da Pipe mais cedo e, enfim, a gente estava falando que tem uns 30 artigos para ler sobre tendências, não sei o que, de coronavírus, e a gente não conseguiu parar para ler nada ainda, porque realmente tem muita coisa chegando. Como é que vocês, assim, mais em termos de gestão, estão lidando com isso, assim? Não só com essa questão de ansiedade da quantidade de informação e nem necessariamente com essa questão da crise específica, né? Mas com o fluxo de informação intenso, com todas essas demandas chegando, dicas, é live o tempo todo, coisas estão surgindo, coisas para fazer. Como é que internamente vocês estão conseguindo se organizar para acalmar os ânimos e falar, não, peraí, vamos aqui, uma coisa de cada vez, primeiro isso, depois isso. Isso é uma questão, assim, ou está sendo uma questão, e como que vocês estão lidando com isso? Olha, a gente tem diariamente trazido essa questão da atenção plena, da escutativa para as nossas conversas. A gente já tinha como prática, toda segunda-feira a gente faz um trabalho, a gente mentaliza com o grupo todo, e mentaliza como a gente quer que seja a semana. Em várias reuniões a gente ficava em silêncio um pouco antes de começar a reunião, e isso está assim exacerbado. A gente tem feito isso mais do que a gente costumava fazer, inclusive, tentando trazer muito essa coisa de vamos sossegar um pouco a mente, né? Vamos tentar deixar um pouco para trás tudo que está vindo junto com a gente para essa reunião, e daí trazer a questão da literatura na sexta-feira também, da gente tentar
trazer essa pelo menos que está sendo para mim, e aí eu falo com eles muito da minha experiência, de que eu estou me permitindo não achar que eu tenho que ler tudo, que eu tenho que ver tudo, e vai ser o que é possível fazer no dia a dia, né? Então, vai muito nessa linha, assim, de trazer a coisa da atenção plena, da gente estar mais calmo, né? Porque, como eu vi um post outro dia, se você está confuso é porque você está bem informado, né? Então, de tanta coisa que vem. Então, é um dia de cada vez. É E verdade. isso, mesmo para os clientes ansiosos, nossa, eu estou muito nervoso, porque como é que vai ser daqui a 2 meses? Ninguém sabe. É verdade. Não é isso, gente. Pessoal, o que mais? Tem mais perguntas aí? Mais algum comentário? Alguma questão? Alguém quer trazer alguma contribuição que eu possa usar na Plongé? Super, dicas também, se alguém tiver qualquer... Dicas, se alguém estiver fazendo alguma coisa diferente, ou talvez abrir para uma pergunta do que está sendo mais angustiante nesse momento, talvez, o que é a maior preocupação. Sim. Legal. O que tem sido para vocês preocupação, né? Se quiserem comentar aí também. Tem sido mais desafiador nessa época. Ó, ali comentou, adorei essa ideia de usar reuniões com a equipe para também descomprimir do momento atual. Me faz pensar se também é um momento oportuno para pensar esse novo futuro. Realmente. Isso tem até... Super né, gente? Eu acho que é uma fase de ressignificação que a gente tem que conseguir sair com aprendizados. O ser humano, infelizmente, não tem uma boa memória, né? A gente volta rapidinho, né? A gente está vendo a poluição diminuindo, a gente está vendo um monte de mensagem aí chegando. É isso Ontem, aí, joga o planejamento 2020 no chão, eu acho. É uma hora de repensar muita coisa. Ontem eu vi, tá, só um comentário rápido sobre isso, estava vendo uma matéria falando que a estimativa da diminuição da poluição na China é que salvou 50 mil pessoas, assim, porque morrem não sei quantos milhões de pessoas por ano na China por conta da poluição, e só esses 2 meses de baixa na poluição salvou 50 mil vidas, o que é muito doido, né? E, tipo, aí tá, a galera meio que brincando assim com o balanço, né? O tanto de vidas que a pandemia está custando, mas ao mesmo tempo, tanto que ela, enfim, o impacto pode potencialmente estar causando, não? Enfim, vamos ver. Exatamente. E, de novo, o que a gente vai fazer com o que a gente está aprendendo, né? É o que eu falei no comecinho, eu acho. Né? Home office, para mim, eu acho que segunda-feira a gente já vai instituir home office. Então, assim, é claro que o escritório vai estar lá aberto para quem quiser, todo mundo tem acesso, chave é pequenininho, mas, Uhum. assim, é uma oportunidade também da gente... Eu tenho gente que trabalha comigo, putz, que leva 1h30 para chegar no escritório. Será que, já que segunda-feira é um dia nosso de reuniões internas, por exemplo, é uma rotina da Plongé, será que a gente não pode fazer essas reuniões cada um da sua casa, que é um dia menos de trânsito, é um dia menos nessa loucura? Ah, não, eu não quero porque senão meu filho vai querer ficar comigo. Tudo bem, aí é cada um poder, mas a gente criar novos hábitos a partir dos hábitos que a gente está tendo que criar agora, né? Uhum. Vocês chegaram tem alguma, ou até que estão implementando, ou potencialmente querem implementar daqui para frente, alguma nova política de gestão, assim? Você falou da questão das reuniões que estão aumentando. Tem alguma outra questão de tipo gestão de tarefas, é, até a própria gestão de equipe, né? Tipo horário de trabalho, esse tipo de coisa. Como é que vocês estão vendo isso? Como estão se adequando a isso? A gente primeiro está experimentando umas ferramentas novas, então usar o Trello para gestão de projeto, estamos usando mais o nosso sistema de gestão de projeto, que é o Invenias, que é um sistema super específico para o mercado de seleção. A gente está usando mais para gestão de projeto, então claramente a forma como a gente está conduzindo agora o dia a dia, os checkpoints, isso vai fazer parte da nova cultura que vai acontecer agora na Plongé. Então a gente não tinha um hábito de acompanhar processo dessa forma. Então, isso já, como eu falei, desde o home office, que já é uma mudança,
As reuniões de checkpoints, com certeza elas serão mantidas, mesmo que a gente volte a trabalhar presencialmente mais intensamente. Então, a gente já está aprendendo super com isso, já está aprendendo a usar ferramentas que a gente não usava antes, como é o exemplo do Trello, que a gente está usando. Então, assim, acho que isso, de novo, a gente tem que registrar para não esquecer e não voltar aos velhos hábitos, né? Então, para a gente já tem sido um aprendizado super interessante. Legal. Pô, eu acho que o pessoal que está um pouco acanhado, então acho que dá para a gente tem mais aí talvez uns 5, 10 minutinhos. Eu queria duas coisas, talvez se vocês... Pode mandar, ele falou que vai mandar mais perguntas, pode mandar. Eu queria até tocar nesse ponto, talvez vai ser um pouco repetitivo, mas só para dar um highlight, assim, em termos né, desse tema relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, quais, na sua visão, são as mudanças que estão tendo que acontecer que você acha que vão ser positivas se continuadas, assim, né? Você falou algumas questões de trabalho de home office, a própria adoção das tarefas, das ferramentas e tal. O que fica, assim, apesar de toda a turbulência, apesar de todos os desafios, o que fica de positivo para você com relação a especificamente a essa relação com funcionários, com clientes e com fornecedores? Você sentiu que, putz, realmente isso foi muito legal de ter acontecido, que bom que, apesar da crise, ela acabou acontecendo e que vai ficar daqui para frente? Eu acho que essa questão de você estar mais presente de verdade, que é algo que a gente começou a falar muito de uns anos para cá. Por outro lado, os celulares, né, a partir da hora que eles viraram a nossa principal ferramenta de trabalho para tudo, de comunicação e etc., eles tiram a nossa atenção o tempo inteiro. Então, mesmo na plongée que a gente incentivava e a gente já fazia, mas eu nunca vi tanta consciência da importância de você respirar e estar presente, e o quanto isso está sendo benéfico no nosso dia a dia de gestão de projeto, de gestão da empresa, de você manter esse eixo, de você estar presente, de você estar ouvindo o outro. Então, para mim, isso foi assim, eu percebi o quanto mesmo aqueles que não se conectavam tanto com práticas dessa natureza passaram a se conectar. Então, acho que aí a gente teve um ganho. E como a gente já falou, né, Lucas, em relação à eficiência mesmo, nós somos muito relacionais na plongée. E essa questão de você entender o quão mais eficiente você pode ser com indicadores, com um fluxo de processo bem desenhado, a gente está também aproveitando muito isso e aprendendo que é muito fácil, tem ferramenta muito fácil para isso hoje. Então, acho que isso está sendo um ganho também. E o home office que a gente já falou aqui, né, de efetivamente praticar. A gente já tinha a possibilidade, já permitia, mas era quase que uma condição, se necessário, né, e não algo que você efetivamente já coloque no seu planejamento da semana. Ah, pô, terça e quinta eu vou trabalhar meio-dia home office. Por que não? Legal. Olha, ele mandou outra aqui. Percebo o quanto estão em alta estímulos que te conectam com o interno, propiciam reflexão, né? Yoga, meditação. Como essas empresas podem se conectar com essa tendência e que papel elas podem ter? Então, isso é algo, não sei, vale até a pena, não sei se vocês conhecem, mas tem um evento que acontece na Califórnia há quase 10 anos já, que chama Wisdom 2.0, sabedoria. E, cara, são milhares de pessoas que se reúnem, eles têm pequenos também fóruns em outros estados, isso aí. E tá todo mundo lá, LinkedIn, Google, e hoje em dia, né, muita empresa grande de moda também, e eles levam muitos profissionais da área enfim, da meditação. Tem o John Kabat-Zinn, por exemplo, que é hoje uma referência nos Estados Unidos. Ele montou um centro médico que trabalha principalmente com câncer, e tudo baseado em muito trabalho de meditação e etc. Então, isso é algo que está aí há muito tempo.
E talvez agora a gente tenha a oportunidade de poder ver esses exemplos e trazer mais para as nossas realidades, né? Então, assim, tem várias empresas que já trabalham com a meditação como prática semanal e abrem esse espaço para quem quer, não é obrigatório, claro, é sempre um convite. Então, eu acho que cabe a gente sugerir, trazer, né? A gente começou a meditar na plongée assim, aí tem os que se engajam mais. Eu sou praticante de yoga há quase 15 anos. Agora mesmo, esses dias, está todo mundo fazendo yoga virtualmente também, pelo Zoom. Estou disponibilizando para a galera da plongée, já tem gente se conectando. Então, eu acho que tem muita informação aí, tem muito case bacana, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Legal. Legal, acho que para a gente encaminhar para um encerramento aí, peraí que ali mandou outro comentário aqui. Penso se depois dessa crise as empresas podem repensar sua relação com os colaboradores também no sentido de abrir espaço para projetos autorais ou que conectem o grupo de outras formas, né? Acho que isso é interessante. Não, gente, dá para pensar muita coisa. Esse trabalho que a gente fez sexta-feira com essa galera que leva a literatura para as empresas, né? A ideia foi explorar, a partir de um texto do Rubem Braga, cronista, a empatia. Era um texto de 5 minutos. Todo mundo leu, teve uma discussão super rica. A galera entendeu o que era a diferença de crônica para poema, para, né, romance. E, ao mesmo tempo, uma delas é dona de uma livraria de rua, que é a Mandarina, que tem aqui na Ferreira de Araújo, e ela está vendendo livro online, dado o momento atual. Então, uma forma dela divulgar da Mandarina. Dá para pensar muita parceria nessa hora também, que faz com que a gente traga esse olhar do novo para dentro de casa e, ao mesmo tempo, leve, né? De alguma forma, que quem está com a gente esteja interagindo também. Então, essa é só uma ideia. Tem várias outras ideias, a gente está tentando criar aí todo dia um pouquinho. Legal, muito bom. Mais alguma, gente? Tem mais alguma perguntinha aí, comentário, li mais alguma coisinha? Dá um tempinho aí para vocês aproveitem. Se alguém tiver alguma pergunta depois, né, Lucas, eu estou super à disposição. Se quiser, enfim, conhecer um pouquinho mais da plongée e aí entender melhor o que a gente faz, aí de repente aí pode surgir alguma outra pergunta mais específica, né? Estou super à Legal. disposição também. Vamos fazer o seguinte, então, se puder dar talvez comentários finais, assim, né, dicas finais ou coisas que você acha que pode ser legal as pessoas levarem dessa conversa e até também um pouco da plongée, um pouco do que vocês fazem mesmo de serviços e coisas que vocês oferecem, como entrar em contato caso tenham interesse. Legal, Lucas. A gente não tem rede social, a gente estava começando a trabalhar no Instagram, a gente só está no LinkedIn, que é uma rede social mais específica, né? Mas tem lá uma página da plongée. E essa é uma das nossas oportunidades aí, é desenvolver mais esse olhar para a rede social e como é que a gente está mais ativo. Mas tem lá o LinkedIn, tem o nosso site também. Eu acho que, para mim, Lucas, o que fica mais forte é aquelas 3 premissas que eu dividi com vocês no início, né? Para mim, isso vai ficar para a vida, que é essa coisa de você evitar a pressão para ter respostas rápidas, de você ser brutalmente honesto com todos os stakeholders que você esteja se envolvendo, inclusive na sua casa, né? Que às vezes a gente evita de levar o problema para casa e a gente pode ter muito mais apoio e compreensão do que a gente imagina, e da esperança, né? Porque sempre volta e volta com um aprendizado, e eu tenho certeza que a gente tem que ressignificar com tudo que a gente está aprendendo e vivendo aqui, né? A plongée, a gente está, na verdade, começando um ecossistema, a gente brinca plongée. Então, nós somos plongée, uma consultoria que trabalha com estratégia de pessoas, principalmente seleção de executivos, de média, alta gerência para cima, inclusive conselhos. Trabalhamos avaliação de liderança, a gente faz muitos estudos de mercado para os clientes também, através da nossa pesquisa. A gente tem uma área de pesquisa grande. Para a gente é grande.
No final do ano passado, a gente lançou uma plataforma digital de recrutamento para posições mais, que é o pipeline das empresas, a gente acredita, que são mais uma média, baixa gerência, até analistas. Temos feito programas de jovens executivos, e essa plataforma ela tem um olhar de trazer o aprendizado para o processo de seleção para todos que participam, principalmente quem é candidato. Chama You, a empresa. Ainda não tem site, ainda é novinha, gente. Empreendemos de novo nos últimos 4, 5 meses, mas estamos super animados, eles estão super animados. Tem projeto entrando mesmo no auge dessa crise, né? E até o final do ano a gente deve ter mais novidades aí com esse braço que eu comentei com vocês, que a gente trabalha a facilitação de grupo, muito projeto de cocriação com o cliente. A gente deve fazer com que isso vire um spin-off também da Plongé, onde a gente tenha, então, as 3 operações nesse ecossistema, pensando sempre como é que a gente ajuda os nossos clientes através do que a gente conhece, que são pessoas, e sendo uma empresa B, sempre com o olhar de como é que o nosso negócio ajuda esse mundo a ser um pouquinho melhor do que ele é, né? Eu acho que todos temos a nossa parte nisso. Legal. Obrigado mesmo, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pela participação muito legal. Gostei muito, acho que foi uma ótima conversa aí para uma tarde de segunda. Começando a semana bem, né? Reflexivos, principalmente. E eu particularmente gostei muito dessa sua visão, principalmente da parte da honestidade. Como é que é? Brutalmente Brutalmente honesto. é, e da calma de tomar decisão, né? Realmente, com o fluxo de informação que a gente está tendo, às vezes parar um pouco, refletir, pensar e ter um pouquinho mais de paciência para decidir é muito bom. Então, obrigado mesmo, de coração. Acho Obrigada a que vocês, Lucas. E a gente não começou fazendo, mas sugiro que vocês desligando antes de entrar num próximo live ou bate-papo, ou qualquer que seja, respirem um minutinho. legal. Não, com certeza. E também a gente está à disposição, Pipe, podem contar com a gente. E, pessoal, obrigado aí para quem assistiu, para quem acompanhou. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. E, de novo, a gente está aqui, a Pipe está à disposição de vocês. O que precisarem, o que a gente puder fazer, podem contar com a gente. Tá bom? Eu vou Obrigada, gente. terminar a gravação, fechar o áudio e deixaremos lá no YouTube para quem quiser acompanhar de novo. Valeu, gente. Um abraço, um beijo, bom trabalho, boa semana, bom descanso, se cuidem.